Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os benefícios do matcha ou do matcha, pode falar assim também, se você preferir. É um chá com muitas propriedades benéficas, um dos chás mais poderosos que existem, trazem muitos efeitos benéficos para nossa saúde, emagrecimento, beleza. Vou te dar várias dicas legais, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você é novo, seja bem-vindo. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias e você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais do matcha. Eu vou falar matcha, mas se você gosta de falar matcha também não vamos brigar, por isso cada um fala do jeito que preferir, até porque essa palavra é estrangeira, né? O matcha, ele vem da mesma planta que o chá verde, a Camellia sinensis, e é uma planta oriental, né? Muito cultivada na China, no Japão, então a gente meio que importou essa palavra para o português. Então o matcha, como eu falei, ele vem dessa mesma plantinha da Camellia sinensis que faz o chá verde, e só que ele é produzido de uma maneira um pouco diferente, ele é cultivado, né, de uma maneira diferente, porque ele é natural. Então, normalmente, durante o processo dele de cultivo, lá, uma parte final do cultivo dele, os agricultores cobrem o matcha, né, a Camellia sinensis ainda, cobrem ele e deixa eles ficarem no escuro mesmo, porque com isso eles vão produzir mais clorofila, vão ter mais compostos benéficos e fica mais verdinho, então vai trazer mais capacidades interessantes para o nosso corpo. E aí depois disso, depois de passado de um tempo, eles colhem, né, essa erva, o Camellia sinensis, tiram as folhas do caule, de tudo mais das raízes, e maceram em um pó bem fino e aí comercializam esse pó pra gente. Como o matcha normalmente é consumido diferente do chá verde, no chá verde a gente pega uma quantidade daquela erva, infunde na água, né? Retira e depois bebe o chá. O matcha não, você vai acrescentar ele em algumas preparações ou até mesmo na sua bebida. Eu vou dar algumas dicas depois no final. Mas você acrescenta aquele pó e você ingere aquele pó. Então, como você vai ingerir a folha inteira, né, picada, moidinha, você vai ingerir muito mais compostos ativos, muito mais clorofila, muito mais aminoácidos. Então, ele é muito mais potente, muito mais concentrado do que o próprio chá verde. Agora, é engraçado, né, porque muitas pessoas acham, ih, caramba, vem do chá verde, é um pouco amargo o chá verde naturalmente, então deve ser impossível, porque ele é concentrado, né? Mas diferentemente do que você poderia pensar, né, que seria isso, é o contrário. O matcha tem um sabor mais adocicado, ele é mais cremoso naturalmente, ele pode ter um sabor mais de erva, quanto mais você acrescenta. Então, assim, é mais interessante de ser consumido para quem tem mais dificuldade com coisa mais amarga do que o próprio chá verde. Então, ele é mais palatável. Vamos começar a falar então dos benefícios do matcha para a nossa saúde, para o nosso corpo. Um dos grandes benefícios que ele está associado, é um dos mais clássicos já estudados, é justamente ajudar na perda de peso, na manutenção do peso para quem já perdeu peso. Isso porque o matcha pode ajudar muito a acelerar o seu metabolismo. Ele contém muitos antioxidantes que ajudam nesse processo anti-inflamatório, ajudam no processo de emagrecimento do nosso corpo. E ele contém cafeína também naturalmente presente nele, como o próprio chá verde. Então ele ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a estimular mais a queima de gordura. Então, uma ótima adição se você está querendo emagrecer. Outro grande benefício é ajudar na saúde do fígado, ajudar a proteger o nosso fígado. A gente sabe que o fígado é um órgão muito nobre para o nosso corpo, ele ajuda a desintoxicar o nosso corpo de algumas toxinas que a gente produz, ele ajuda a produzir plaquetas, ele ajuda na imunidade do nosso corpo, ele é uma grande central de desintoxicação do nosso corpo, então é muito importante que ele esteja funcionando bem. E os estudos já comprovaram que o matcha, né, a Camellia sinensis, pode ajudar muito a melhorar a função do fígado, evitar o fígado gordo, ajudar a progressão de doenças do fígado, isso porque tem muitos antioxidantes, mais uma vez. Inclusive, o chá verde é um dos alimentos mais indicados para quem tem algum tipo de problema de fígado ou fígado gordo. Eu falo mais sobre isso nos meus vídeos sobre fígado. Eu tenho uma playlist aqui com tudo sobre o fígado, não sei se você já viu, vou deixar ela aqui embaixo na descrição, onde eu falo dos melhores e piores alimentos, melhores chás, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. O matcha também pode ajudar muito na saúde do coração, das artérias, do aparelho cardiovascular como um todo. Já foi verificado que ele ajuda a diminuir o colesterol total, a diminuir o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, até mesmo aumentar o HDL, que é o colesterol bom.
Além disso, ele contém muitos antioxidantes, que tem um papel muito interessante na saúde do nosso coração, do sistema cardiovascular, então é uma ótima adição se você quer um coração mais forte e um aparelho cardiovascular mais fortalecido também. Além disso, alguns estudos já verificaram que ele tem um papel em ajudar a regularizar a pressão arterial, então pode ser uma opção interessante. Claro que quando a gente sempre fala sobre pressão, coração, a gente sempre fala que se você tiver alguma condição de saúde específica, se você tomar algum remédio específico, é importante que você fale sempre antes com o seu médico para verificar se no seu caso ou não ele é indicado e qual seria a melhor dose para você. Alguns estudos já verificaram também que o matcha melhora a função cerebral e melhora até mesmo a produtividade. Ele ajuda a melhorar a memória, o tempo de reação aos estímulos, a sinapse cruzada, a associação de informação. Então, se você busca mais foco, mais concentração no trabalho, para alguma questão, estudo, o matcha pode te ajudar muito também. O matcha também contém um composto muito interessante chamado L-teanina, que ele modifica um pouco a função da cafeína. Ele mantém os níveis de alerta, mas ele diminui um pouco aquela sensação de agitação que as pessoas sentem quando consomem a cafeína. E ele estimula a produção de ondas alfa do nosso cérebro, induzindo mais o relaxamento. Então, apesar de você ficar mais focado, mais concentrado, você não fica tão agitado quanto você ficaria se você consumisse o café. O matcha é muito rico em antioxidantes, ele contém muitas catequinas e alguns estudos verificaram que ele pode ter até 137 vezes mais antioxidantes que outras variações do chá verde. Então, se o chá verde já tem muito antioxidante, que a gente sabe que ele é um chá muito antioxidante, imagina o matcha, então ele é muito concentrado, muito rico em antioxidante. E o antioxidante ele é muito interessante para a nossa saúde de uma maneira muito ampla, claro, né? Ele vai fazer com que você inative aquelas moléculas radicais livres, que são moléculas mais reativas, que são moléculas que prejudicam outras células, que são moléculas instáveis. Então, quando eles neutralizam isso, eles evitam o aparecimento de doenças crônico-degenerativas, a progressão dessas doenças, melhoram a inflamação do nosso corpo e melhoram também muito a parte estética, sim. Pele, unha, cabelo, tudo isso melhora porque você aumenta a quantidade de antioxidantes no seu corpo. Ele também pode ajudar muito a diminuir a inflamação do corpo porque ele contém polifenóis além dos antioxidantes. Então, muitas pessoas que têm artrite, inflamação de baixo grau, relatam muita melhora quando consomem o matcha, por ele ser tão concentrado e ajudar nesse processo inflamatório também. Se você quer saber mais sobre inflamação, quais são os sintomas, melhores e piores alimentos, eu tenho uma playlist aqui de dieta anti-inflamatória e vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Então, como preparar esse chá é muito fácil, gente. É mais fácil que qualquer outro chá, porque é quase como se ele fosse um chá solúvel. Porque o pó é muito fininho, você não vai precisar coar e você mistura ele na água fervendo e pronto, acabou. Normalmente, para uma xícara de água fervendo, a gente coloca uma colher de chá do matcha, mistura ele ali, ele vai ficar meio espumado, assim, vai ficar mais cremoso, né, que nem eu falei. Você mistura um pouquinho e toma. Não é interessante que você adoce nem com mel, com açúcar mascavo, açúcar demerara, porque eles vão fazer com que você tenha mais carboidrato, aumente o índice glicêmico e até são mais inflamatórios, né? Do que você consumir sozinho o matcha. Então, se você puder, consuma sozinho. E se você quiser, você pode consumir, de repente, um latte dele, né? É chique esse nome, mas é como se fosse um café com leite, só que em vez de café, é chá com leite. Então, você pode fazer com leite de coco, com leite de amêndoas, com vários leites diferentes. Lembra que eu tenho uma playlist de leites vegetais aqui no canal? Porque aí, naturalmente, eles vão adoçar, né? Ele com leite de coco fica uma delícia. E não estranha porque vai ficar bem verdinho, como eu te falei, ele é muita fonte de clorofila, então ele é como se fosse um corante natural, ele tinge muito as bebidas e as preparações. Tem gente que gosta de usar o matcha também para fazer pudim, para fazer mousse, para fazer smoothie, para fazer vitamina. Isso porque ele vai entrar muito bem, ele dando uma cor super bonita, assim, muito saudável, né? Aquele verde bem verdinho. Ele tem um sabor meio neutro, assim, ele é cremoso, então ele pode ser acrescentado em preparações doces tranquilamente também. Um detalhe importante para deixar aqui para você se ligar, é que o matcha é muito concentrado, então ele é muito mais concentrado que o próprio chá verde, a gente já falou, né? Então cuidado para não exagerar, que a gente fala assim, ah, é tão maravilhoso, tão saudável, vou consumir várias vezes por dia, vou fazer uma garrafa grande, ficar tomando ao longo do dia, isso não é indicado no caso do matcha. Ainda não tem um teto, assim, né, do quanto deve ser consumido, então o ideal mesmo é que a gente sempre tenha cuidado com chás, eu já falei isso pra vocês, não é porque é natural que é super liberado, então
Tem que saber o caminho do meio, né? Nem muito pouco, nem demais, para não fazer mal pra gente. Então, estima-se que 1 a 2 xícaras por dia podem ser interessantes para ser consumido. E também você não precisa necessariamente consumir todos os dias. Talvez você consuma um dia sim, um dia não. Mistura com outro chá, né? Um dia você consome o hibisco, outro dia você consome a cavalinha. Tem vários chás diferentes com várias propriedades muito interessantes. Eu tenho uma playlist aqui falando mais diferentes tipos de chá. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você saber mais sobre chás diferentes e se inspirar também. Me conta aqui embaixo, então, se você já conhecia o matcha, se você já usou o matcha, qual a sua receita preferida com matcha. Eu vou adorar ver seu comentário. Dá curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha, quem vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.